tem que pensar sempre assim: as atitudes que eu tenho hoje combinam com a vida que eu quero ter? A gente precisa ter congruência. E o que que forma os grandes homens? O que que formam as pessoas que têm muito sucesso? Seja no mundo dos leilões, seja no mundo dos negócios, seja no mundo profissional liberal, seja no mundo da própria carreira pública. Uhum. O que que constrói os grandes homens? Os desafios. O homem ele é forjado no desafio. Você só cresce quando você supera um desafio. Se você só fica no comodismo, se você só fica ali esperando a vida acontecer, você não vai sair do lugar. Você vai viver sempre naquela mesmice. Agora, quando você decide sair do lugar, quando você decide experimentar, conhecer algo novo, quando você decide que aquela experiência que poderia ter sido negativa, como a pessoa que foi tirada da casa, ela resolve transformar a vida dela, ela vencer aquele desafio para ela, aquilo ali torna aquela pessoa muito maior. E aquilo ali vai tornar um exemplo de um pai de família, vai tornar um exemplo de uma família conectada ali, que ela se reconstrói. Aquilo ali vai refletir nos filhos. Você vai criar filhos fortes, filhos para o mundo, e não filhos que são vítimas do mundo. Então, quando a gente tem desafio, o desafio ele vem para nos forjar, o desafio ele vem para nos tornar maiores. É simples assim. Simples assim, Ou eu vou exatamente. reclamar. Fala moçada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Leilão, onde você fica por dentro do mercado imobiliário, tudo sobre leilões de imóveis e, claro, com aqueles convidados especiais. E antes de começarmos, já peço para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, hype.leilões, hype leilões, enfim, compartilhe, curte, para que esse conteúdo chegue para as pessoas que têm interesse nesse assunto e que mais pessoas tenham essa consciência do leilão de imóveis, porque aqui você também pode, tá bom? E hoje, nada mais, nada menos que nosso convidado especial, o Cadu, o Carlos Eduardo, nosso advogado, nosso defensor público. Então, nós vamos estar decorrendo hoje, durante esse episódio, referente a algumas questões jurídicas, tá bom? Fala, Cadu. É Fala, Cadu. Renatinho. Cadu, Carlos Eduardo nós ou estamos Cadu? aqui nós estamos em casa. Estamos em casa? Aqui nesse podcast nós estamos em casa. Então tá bom, meu amigo. Então vamos fazer o seguinte: Vamos quem lá. que é o Cadu? Antes de começarmos aí, se apresenta aí para nós, para nossa comunidade aí. Maravilha. Então vou apresentar o Cadu. Eu sou um pai, esposo e atuo como defensor público há 16 anos. Uau! E eu até gostei quando a gente chegou aqui e eu vi os livros expostos, e me chama muita atenção que essa questão de família. Então eu sou uma pessoa que aprendi a ser muito família. Eu tive isso em casa, tive isso com os meus pais, eu tive bons exemplos dentro de casa e eu tento hoje transmitir isso para os meus filhos. Então, esse sou eu e eu sou entusiasta de assuntos aqui, de educação financeira. Eu vim, nesses últimos anos, eu coordenei o núcleo de defesa do consumidor aqui do estado. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do endividamento da população. E isso me despertou para estudar cada vez mais essa parte de educação financeira, ajudar as pessoas. Isso tem tudo a ver com leilão. Com Porque certeza. todo mundo, todas as partes que estão envolvidas em leilão, tem a ver com crédito, tem a ver com dívida, tem a ver com algum tipo de comportamento que levou essa pessoa até lá. E como eu gosto muito dessa parte de estudar comportamento humano, estudar aquilo que leva as pessoas a terem os resultados dela, não só a parte do direito, então isso vem tornando esse Cadu que está aqui hoje para bater um papo com você. Ah, legal. Obrigado, já te agradeço pela disponibilidade de tempo, tá? Pela presença. E vamos Maravilha. embora pro que a moçada tá aguardando aqui, que nos interessa, que é o leilão, né? Vamos Maravilha. falar o seguinte, você nos bastidores ali, a gente já estava conversando um pouquinho referente a judicial, extrajudicial e alguns impactos, né. Então, Sim. como você já tem essa expertise na parte financeira, da origem, da onde saiu, o porquê, coisa, então fala um pouquinho para nós aí referente a essa parte do judicial, extrajudicial. Você pode até compor
para que as pessoas entendam Claro, a composição do judicial, extrajudicial e essas origens, onde vai impactar. Pode ser desde os compradores, dos devedores, enfim, tá? Fica perfeito, à vontade. perfeito, maravilha. Bom, como é que a gente olha para o panorama disso daqui? Eu estava falando sobre a questão do endividamento, estava falando sobre a questão do comportamento das pessoas. Então vamos lá, se a gente vai olhar para o aspecto de relacionamento, por exemplo, a Uhum. pessoa foi lá, casou, construiu um patrimônio e, pelas circunstâncias da vida, decidiram divorciar. Chega no momento do divórcio, não tem um acordo sobre a divisão, a partilha dos bens. Uhum. Qual que é a solução para isso? Você judicializa esse processo, Certo. leva para o poder judiciário. Como não foi decidido de que maneira vai resolver ou como uma parte não tem, condições financeiras de comprar a parte da outra, esse imóvel vai a leilão. Então essa é uma situação que pode levar um imóvel, os bens a leilão. Outra situação, no caso de falecimento, os herdeiros vão pegar aqueles imóveis lá e não tem uma decisão, não tem uma partilha amigável em relação àquilo ali. Esses imóveis ali que são objetos da herança, eles vão a leilão. Ou Judicial, judicial, né? judicial, nós estamos falando tudo Judicial, judicial, tá, gente? isso tudo judicial. Outras questões, dívidas. Ah, a pessoa tem muito que se fala assim: "Ah, é minha casa e a minha casa ela não pode ser penhorada, minha casa não pode ir a Nossa, é uma leilão". crença, hein? Esse daqui é um mito muito grande, a gente precisa explicar. Por exemplo, no caso de dívidas de condomínio, IPTU ou do próprio financiamento daquele imóvel, esse Uhum. imóvel ele pode ser objeto de uma execução e de um leilão. Então, o que que a gente precisa entender? Alguns fatores levam para o judicial, que são esses que envolvem circunstâncias de crédito, circunstâncias de divórcio, ou de repente uma dívida trabalhista lá, a pessoa está sendo Trabalhista. executada, é penhorado algum bem ali, esse bem vai para o leilão para pagar o débito trabalhista. Ok. Então, isso aqui a gente fala do judicial. Agora, o extrajudicial foi uma inovação que a lei trouxe, porque facilita para o credor, para aquele que é o dono do crédito, o dono do Ah, dinheiro, que ele tenha de volta esse valor que foi emprestado, que não foi pago. E aí existe um procedimento todo que é feito via cartório e com as as notificações, negativas, com a devidas negativas, exatamente. consolidação. Faz todo um procedimento, tem uma série de requisitos ali, mas não é necessário partir para o poder judiciário. Então é um processo mais rápido, Mais é um ágil, processo ok, que ele custa menos para o credor ok. e que acaba trazendo oportunidades para quem vai adquirir esse imóvel no leilão. E mais para frente nós vamos falar também sobre os impactos. A gente pensa que é só a parte negativa que tem para o devedor, mas a gente tem que ver que existem outras coisas para É, serem observadas, né? isso é bom, é interessante, porque a gente sempre fala, só as vantagens do credor, porque o credor tem direito de receber sua dívida, o banco tem direito porque a pessoa só tinha posse temporária, enfim, mas tem até em alguns conteúdos meu tem N coisas que impactam, né, você vê, e a gente que vive nesse mundo, no dia a dia, a gente sabe o quão é importante para todos envolvidos, né. Sim. Reposição, enfim, aí você decorre a mais. Pode ir decorrendo referente aos compradores, por exemplo, qual que seria essas vantagens para quem está adquirindo? Ó, todo negócio, ele gera uma expectativa para todo mundo. Então, eu te emprestei, eu te dei um crédito. Eu te dei esse crédito aqui, a minha expectativa é receber. Você que tomou esse crédito, você tem uma expectativa de permanecer com aquele bem e pagar de acordo com aquilo que foi combinado. Aí teve um problema de uma má gestão financeira ou circunstâncias da vida que pode acontecer, isso aqui é natural. E aí você não pagou, ficou inadimplente. E aí gerou um procedimento. Ah, então vamos lá, seja judicial ou extrajudicial. O que que acontece? Quando você vai para o mercado, você é comprador, você está interessado em fazer um investimento, você está querendo adquirir um imóvel para investimento. Uhum. Quando você vai lá, procura, você joga lá na internet, faz uma busca dos imóveis, normalmente o que que você vai pegar? Imóvel a preço de mercado. Você pega uma série de imóveis ali, você tem uma noção do que está tendo de ofertas imobiliárias.
Então isso aqui é muito comum, chega essas dúvidas jurídicas. Uhum. "Ah, e aí, eu posso comprar? O que que eu tenho que observar?". Para o comprador de leilão, para o investidor, o que que tem ali de diferencial que leva a pessoa a buscar um leilão? Você tem o imóvel, que ele está numa oferta de mercado, mas ele está com preço abaixo de mercado. O Então, deságio. Uhum. você tem uma oportunidade financeira muito boa. E essa aqui é uma diferença que faz o leilão atrativo. Só que tudo que é bom tem que tomar cuidado. Tem as pegadinhas ali no meio. Então, para o comprador, tem oportunidade boa? Tem. Consegue comprar abaixo do valor de mercado? Consegue. Tem condições de parcelamento? Tem. Mas tem que observar alguns detalhes. Po Com as suas possíveis análises, né. Claro, Hã? Não claro. pode negligenciar, né. Não, não, não. Hã? O, eu ouvi uma coisa uma vez que me chamou muita atenção. Faz assim, ó, faz o simples e faz o simples bem feito, que o simples funciona. Tudo que a gente vai fazer de Gostou dessa negócio, primícia. Aham. tudo que a gente vai fazer de negócio, existe um nível de cautela que nós precisamos ter. É analisar, investigar, é planilhar, é verificar. Primeiro, se eu sou um com se eu vou comprar um imóvel, vou tomar um crédito, eu primeiro preciso ver se eu tenho capacidade financeira, se a minha renda vai permanecer ao longo do tempo, se acontecer algum imprevisto, se aquilo vai impactar na minha renda mensal. Por exemplo, doença. Já passei por doença, eu sei o que é o impacto financeiro de uma doença. E isso causa uma instabilidade financeira, um estresse muito grande. Sim. Uhum. Então, esse é o ponto lá da pessoa que comprou o imóvel, mas para o investidor, ele precisa ver ali, por exemplo, que tipo de dívida tem aquele imóvel. Por trás daquele imóvel ali, tem dívida de IPTU, tem dívida de condomínio, o que que levou esse imóvel ali para o leilão, seja ele Alguma extrajudicial ou hipoteca judicial. pendurada, alguma coisa, enfim. É levantar informação. No É lev mínimo, uma matrícula atualizada, né, para dar uma Exato. Ou quando você chega para fazer um cadastro em algum lugar, o que que a pessoa te pede? Identidade. Ele quer saber do seu documento. Quando você vai atrás de um imóvel, o que que você tem que pedir? a matrícula. A identidade do imóvel, a matrícula do imóvel. Puxar a capivara, a verdade é Puxa a essa, tem que capivara. puxar a capivara, né. Então, Pode. primeiro você levanta o que tem. Quais são os débitos que tem dentro daquele imóvel ali. Porque se às vezes tem coisa que está na matrícula, mas tem outros débitos que você precisa fazer uma pesquisa judicial para ver se existem processos correndo e que podem ser, que podem alcançar aquele imóvel ali. Então é importante ter cautela. Esse é um ponto que vale para todo mundo. Sim, beleza, perfeito, perfeito. Olha, gente, tá falando a questão de dívida aqui, me ocorreu um insightzinho aqui, que é o seguinte, dívidas condominais, por exemplo, sabe como é que eu já tive problema? É, Eu arrematei um apartamento, lá naquele apartamento, naquele condomínio, ela está sendo gerido por uma administradora, ok? Neste caso, eu arrematei e a Caixa Econômica era responsável por pagar a dívida condominal. Eu fiz o levantamento dos débitos condominais, quitei, mandei para a Caixa Econômica quitou, fiz a venda do imóvel, beleza. Tem uns 3, 4 meses, o cliente entra em contato que o nome dele estava sujo por dívidas de condomínio e ele estava tentando financiar um veículo. O que que aconteceu? Eu entrei em contato com o nosso CCA, que é o agente da Caixa Econômica, e ela falou que realmente tem uma dívida condominal, só que estava administrada por anteriores, pra administradora anterior àquela que estava no momento. Olha só, então, entre aspas, eu meio que negligenciei a pesquisa somente da administradora atual. entendi. Porque há uns anos atrás era outra empresa que tinha feito a gestão, aquela unidade ficou devendo, entrou a outra administradora, assumiu o que tinha que assumir ali, só que aquele que ficou para trás negativou. Olha o impacto. R$ 16.000 ficou para trás. O cliente negativado, me cobrando por
por causa disso daí, essa análise, essa importância dessa análise de varredura no geral. Então, gente, ó, dívidas de condomínio, procure saber lá no condomínio quantas administradoras já passaram por aquele condomínio, tá bom? Porque de repente você faz o levantamento em uma e na outra pode ser que tenha débitos anteriores. Foi bom É, você foi hã? foi bom você ter chamado a atenção para essa questão de débito de É, condomínio, porque tem algumas situações ali para serem observadas. Aí você fez um levantamento. Essa sua observação de saber se teve administrador anterior ou não, é muito importante. Agora tem outro detalhe ali. Essa dívida que foi negativada, essa dívida que estava sendo cobrada, era uma dívida exigível? Ele podia, de fato, cobrar aquela dívida, exigir e negativar? Porque pode ser, e eu acho que a maioria não. isso é muito comum, que administradoras tentem cobrar e reaver condomínios de débitos prescritos. Então, existe essa possibilidade. Então, assim, se você está falando de leilão, se você está buscando oportunidade, se você está fazendo tudo isso, a cautela envolve pesquisa, envolve diligência e envolve você ter um respaldo jurídico de alguém para poder te auxiliar naqueles momentos, porque de Sim. repente isso pode se tornar um prejuízo ou pode surgir um dano moral ali que você pode receber por uma negativação indevida. Boa, boa. É porque por isso que aqui na Hype Leilões nós temos já nossa assessoria jurídica, tá? Esse pacote completo faz a diferença, porque Ah, você chamou a atenção de uma coisa muito boa, porque é, acontece. Você acontece, precisa ter diligência ali. acontece, já E aconteceu. acontece porque é comum do ser humano, viu? É muito comum do ser humano. É ponto cego, Ponto cego, ponto cego. exatamente. Pode acontecer. Uhum. Mas eu já sei que aqui na Hype Leilões tem Sim, um checklist que foi organizado e bem produzido. sim. Isso aqui reduz e Quase praticamente que zero risco. extingue Uhum, o risco uhum. de você entrar numa furada. Isso é importante. E como é que você chega nisso? A partir de experiência. Dia a dia, Experiência. prática, Experiência. conhecimento. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, desses anos aqui da prática, eu tô com 20 anos de prática aqui. Você vai ter uns tropeços ao longo do caminho. E isso faz parte, é natural. Aquele que fala que nunca errou, aquele que fala que Hum. nunca teve um prejuízo, aquele que fala que nunca perdeu uma oportunidade, que não teve nada de errado, tá faltando com a verdade, para não falar outra coisa. Mas isso traz algo muito positivo, que é a experiência. Quando você vai começar algo novo e você tem o suporte de quem já tem a experiência, de quem já passou pelos problemas, quem já desbravou aquela mata virgem, isso faz muita diferença. Encurta o Encurta muito. caminho. Tá, então, ó, gente, que é o que eu sempre falo, até eu coloco em vez em quando nos meus stories, enfim. Cara, conhecimento, prática e autoridade, ela tem uma sequência disso daí, entendeu? Então, quando a gente fala que a gente tem 12 anos de mercado, que, nossa, já acertamos, já erramos, já validamos, né? Fomos pivotando aí, mudando de rota em alguns momentos, e lógico, sempre procurando melhorar, Claro, entendeu? Aí a gente chega nesse modelo de negócio que nós criamos dentro da Hype Leilões, por exemplo, onde foi até apresentado para você na oportunidade claro. referente àquela engrenagem, que realmente aquilo ali se negligenciar, você corre realmente um grande risco, porém se você seguir, não negligenciar e tiver com gente certa também, tá, já gabaritada, com expertise, não estou falando que você não deva fazer sozinho o seu leilão, pode fazer, mas de preferência que você siga, uma caminhada de conhecimento, de prática, para você adquirir uma autoridade, tá, então esteja no ambiente certo, no ambiente correto, com pessoas sérias e que realmente pessoas que sabem o que está fazendo e que fazem, entendeu? Não tem como, acho que o que a gente fala, a gente tem que fazer, eu acho que é uma premissa básica disso daí, então é mais ou menos isso daí que o Cadu falou. Renatinho, a questão é o seguinte: experiência paga dividendo.
Quando você está buscando, crescer, evoluir, você faz o ajuste, você mapeia tudo aquilo que você tem feito, e aí você cria um método para você atuar. Primeiro, você atua com segurança. Você sabe de fato onde você vai entrar ou não vai entrar. Uma outra coisa que eu aprendi ao longo da vida é que é assim, é muito melhor você perder uma oportunidade ali do que você perder dinheiro. Isso aqui não tenha dúvida. Com certeza. Mas alguns momentos você vai pagar um preço financeiro, emocional, para você ganhar essa experiência, para que lá na frente isso se multiplique. E é o que tem acontecido. O resultado da experiência, ele paga dividendo. Mas paga tranquilo, É o paga. mercado. É o mercado, né. Eu acho que tudo sem sabe aquela a lei da semeadura? Sim, Fato, né. Então, como é que foi seu plantio, né. Vai ter despesa? Vai ter que gastar com adubo? Vai, pô. Vai ter que gastar com insumos? Vai, entendeu. Mas você fez bem feito? Você fez os devidos testes, né, que a gente vive em constante teste, né, vamos testar para validar, testa isso, testa aquilo, para que lá na frente a gente, né, faça essa prospecção de assertividade bem maior para quase que zerar o risco, porque, não tem como, alguém falar que zera o risco, não existe. A gente tem coisas naturais que acontecem, enfim, né. mas quando você Eh pensa em leilão, você tem uma questão assim, o leilão é extremamente antigo. O leilão ele vem de séculos atrás. E isso sempre fez parte das relações humanas, das relações sim, de crédito, tudo mais. Mas a gente pensa o seguinte: vamos traz isso aqui para a nova economia. Na nova economia, como que você pensa? Nós fomos ensinados, eu pelo menos fui ensinado em casa, que eu não tinha que errar, eu tinha que ser o cara nota 10, eu tinha que estudar e tal, aquela coisa toda. Só que isso tende a travar as pessoas. Por quê? sim. Se você tem que estar sempre certo, você não pode errar, você não arrisca. E quando nós falamos de nova economia, e é uma tendência cada vez maior a gente, validar as coisas, qual que é a questão? Erra rápido, erra barato, mas conserta esse erro Já aqui, conserta, porque você tem uma capacidade de retorno muito grande. sim. E quanto mais você testa, quanto mais você valida os processos, mais resultado você tem. Mais resultado, mais escala, porque a nova economia a gente fala muito sobre escalável, coisas escaláveis, entendeu? Como é que você vai escalar, você pega um modelo tradicional, como é que você vai fazer um modelo de escala sozinho? Como é que cara, então não tem como. Quando a gente fala de nossa, nova economia, a gente vai ficar falando aqui sobre, né, não se faz mais nada sozinho, né, a gente tem que estar integrado mesmo nas novas tecnologias, pô, inteligência artificial tá aí, meu irmão, substituindo várias e várias coisas. Inteligência artificial no leilão, vixe, garimpagem automática, agilidade no processo. O tempo que eu levava para fazer a garimpagem de 10 imóveis em um dia, ela faz em 10, 15 minutos, entendeu? Onde eu já consigo separar, inclusive, o que que vai para o jurídico, o que que não vai para o jurídico. Olha o poder de escala que tem isso. Só que, porém, como é que você escala? Como é que você faz um trabalho sozinho hoje em dia? É por isso que quando a gente fala da Hype Leilões, por exemplo, que a gente tem toda aquela governança lá, que a gente tem BPO próprio, jurídico, tem equipe própria de reforma, entendeu? Tem o desenvolvedor de APIs de inteligência artificial, nossas planilhas automáticas, nosso sistema, tudo internamente, justamente porque a gente minimiza os riscos, tudo, e a gente divide a operação para a gente escalar, entendeu? Então o tradicional a gente tá bem latente uma coisa que a gente tá batendo muito, é o tradicional solo, a vida dele, o tempo dele tá contado, entendeu? Não Questão tem não tem como. a questão nesse ponto que me chama muito a atenção, trabalha naquilo que você domina e você traz quem tem expertise em outras áreas para complementar aquilo que você tem de bem. Então, se você está buscando investimento, eu tenho um perfil investidor, mas e nos outros aspectos daquele negócio ali, eu domino? Não. Então, eu preciso me conectar com as pessoas corretas, com as pessoas que vão complementar essas expertises
para eu conseguir resultado. É possível fazer sozinho? É possível fazer sozinho, não Sim, tenha dúvida. sim. Agora, qual é o custo disso? Tempo, dinheiro de investimento que você vai ter que aprender, estrutura que você vai ter que construir para atuar sozinho. E você tendo um grupo, isso daqui é em qualquer área, na minha área, na minha atuação profissional. Uma coisa que eu demorei um certo tempo para aprender, mas depois que eu aprendi, isso acelerou os meus resultados, acelerou o meu trabalho, eu consegui, ser muito mais produtivo, foi só uma coisa: aprender a pedir ajuda. Hum. Quando você busca a fonte certa para você recorrer, para você construir seu resultado, o resultado vem. Mas sabe o que acontece, ô Cadu? Eh, cara, quando você começa a servir, é interessante, o servir e o transbordo, é isso que acontece. É isso que está acontecendo aqui agora. Você está entendendo? Porque por mais que nós estamos aqui num ambiente, pô, vamos fazer o podcast, vamos fazer coisa, mas olha o valor disso, olha a troca disso, porque, entre aspas, é um servindo o outro. Você pega isso e joga para dentro dos negócios, não tem erro, cara. Não tem erro, porque você implanta ali uma cultura, pessoas que estão com mesmos pensamentos, cultura, habilidades, cara, tá aprendendo, não existe aquele negócio, um é melhor. Cara, eu sinceramente, eu com a mentalidade de hoje, eu prefiro sim ter os melhores comigo. Melhor do que eu, quero, sim, porque é uma troca, porque o que você sabe, né, eu vou estar aprendendo, às vezes o que eu sei, enfim, cara, essa troca aí que é o fantástico. Tá, vamos lá. Voltando lá, você falou ali dos compradores, aí tem os vendedores, como é que fica essas situações também, que a gente lá no início do podcast, que a gente falou que a gente enfatiza muito só a parte do credor. O que que dá para falar, assim, o que, ajuda ou de benefício para o devedor, nesse caso do leilão, que ele perdeu o seu imóvel? Vamos lá, antes de eu falar sobre esses pontos para quem deve, a gente precisa entender como é que está o cenário hoje do Brasil. Tem uma pesquisa que é feita mensalmente pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que é o SPC Brasil. Ok, famoso. Eles fazem o levantamento do endividamento da população. Para você ter uma ideia, agora em junho de 2025, 71 milhões de pessoas estavam negativadas. Uala! O tempo o tempo médio de atraso dessas dívidas é de 28 meses, são mais de 2 anos de dívida. Então a população tem sofrido isso aqui é uma epidemia, a dívida, o endividamento da população é uma epidemia. Então isso aqui hoje dá quase 43% da população, endividada, negativada. Nossa. Isso é extremamente pesado. Então, assim, a pessoa que ela deve, ela não tem paz. Primeiro que ela está pensando naquela dívida ali o tempo todo. E às vezes ela fica paralisada, ela não encontra meios para ela sair daquela situação. Isso que eu falei que eu aprendi a buscar ajuda, a pessoa ela tende a buscar ajuda só depois que a situação está muito grave. Só no gargalo, só É quando muito grave. explodiu. Então, assim, depois que já explodiu tudo, a pessoa quer buscar ajuda. Em vez de ir lá no começo, quando nasceu quando estava germinando aquela semente da dívida, em vez dela tratar ali, em vez de jogar a erva, o veneno ali, ela deixa crescer. E a dívida ela tende a crescer e vira uma bola de neve. E qual que é o erro muito grande? A pessoa vai lá e faz uma nova dívida para tentar resolver a dívida anterior. Meu E Deus aí a do bola de céu. neve cresce. E cada vez mais vai tomando dívidas mais caras. Isso aconteceu especialmente depois da pandemia. Enfim, a gente tem essa situação. Aí a pessoa foi lá, comprou a casa dela, o sonho da vida dela. Ela não tinha ideia se ela ia ter condições financeiras, mas qual que é a ideia? Não, eu vou pagar minha casa, eu prefiro pagar minha casa do que pagar o aluguel. Tô com crédito aprovado, vou comprar. Tem crédito. Aprovou? O que gera dívida? Hum, crédito. Crédito. Uhum. Quem tem crédito pode se endividar. Quem não tem juízo se endivida mais do que devia.
Então o que acontece? Essa pessoa se endividou, ela tem uma dor de cabeça. Isso daí pode virar um processo. Eu costumo falar, isso eu falo, eu repito isso, eu falo muito, falo assim, ó, todo processo tem um custo, e o custo nem sempre é financeiro, existe um custo emocional. A pessoa não dorme, a pessoa não tem paz. Então essa pessoa, ela se endividou, não deu conta de pagar, não foi para frente, não conseguiu honrar o compromisso dela, e ela ficou com aquela dívida. Quando esse imóvel vai para o leilão, é claro que tem essa parte negativa dela perder o imóvel, que na verdade não é dela, né, é do banco. Pós-temporária. É do banco, Não pagou? Ok. mas tem um lado positivo, que é Qual aquela que é o dívida, qual que seria o lado positivo do cara que tá ela perdendo o imóvel? ela deixa de ter aquela parcela todo mês para pagar, ela pode Boa. ter a dívida quitada ou reduzida, ela pode ter uma condição de fazer um acerto daquilo ali, Limpa o nome. limpa o nome. E o nome sujo, por mais que doa esses 71 milhões de pessoas negativadas aqui, negativar o nome não é sujar o nome, é uma proteção. Porque se essa pessoa ela não tem educação financeira, a tendência é que ela faça novas dívidas. E quando essa pessoa está negativada, ela não tem crédito na praça, então ela não vai fazer mais dívida. Olha aí. Isso é uma Boa, proteção para a pessoa. E aí, quando boa visão. ela começa a reaver isso daqui, ela tira aquela dívida pesada da vida dela, ela consegue reorganizar a vida. Ela precisa ter compreensão de que não era o momento dela subir o padrão de vida dela, então ela precisa diminuir o padrão de vida dela para se encaixar. Ela precisa de uma compreensão de toda a família. E qual que é o problema da dívida? A maioria das brigas dos casais, dos divórcios hoje, não é por falta de amor, é por falta de dinheiro. Financeiro. É financeiro. Então você cria uma situação que você destrói sua família, você destrói sua vida financeira, e quando esse imóvel vai a leilão, por mais que doa a sensação de perder aquele imóvel, ela pode reaver a vida dela. Um recomeço, Cadu. Um recomeço financeiro, um recomeço de uma construção em família, e essa pessoa ela pode reorganizar totalmente a vida dela, e se ela aprender, a questão não é errar, a gente falou sobre isso, a questão é aprender com aquela experiência. Uhum. Essa pessoa ela reconstrói e ela pode ter muito mais do que ela tinha antes, e eu posso falar disso, porque eu passei isso em casa. Eu passei por essa experiência em casa dos meus Se pais. quiser relatar, Cadu, fica à vontade aí, tá? Pô, então, Fica à deixa eu vontade. compartilhar rápido aqui contigo. Ah, opa. Eu em 96 isso, o meu pai teve um revés financeiro, a gente vinha numa condição financeira muito positiva, e naquele ano teve um revés financeiro muito forte. E foi um momento, assim, doloroso, porque teve que desfazer de carro, teve que desfazer de apartamento. eh, eu vou dar um detalhe, assim, que todo fim de semana, na época tinha aquelas garrafinhas KS que ia comprar, Aham. meu pai comprava uma caixinha daquelas garrafinhas KS de refrigerante e levava para casa. Eu achava aquilo o máximo. E assim, de repente acabou tudo aquilo ali. E eu fui estudar na capital, meus pais estavam no interior, e quando eu ia, eu lembro da minha mãe, juntando, contando dinheiro ali, os trocadinhos ali, Certo. para me mandar para eu poder ter o dinheiro do lanche da escola. E aquilo foi muito doloroso, mas o que eu percebi ali em casa foi uma estrutura de uma decisão que eles tomaram de reconstruir a vida financeira. Primeiro, tendo humildade de diminuir o Reconhecer. estilo de vida, diminuir o padrão, trabalhar e focar naquilo que era importante. Eles nunca abriram mão do meu estudo, nunca abriu mão do estudo da minha irmã, nunca abriu mão dos valores fundamentais e a família foi preservada. Não abriu mão deles. Não abriu mão. E eu falei para você que experiência paga dividendo. Ao longo desses anos todos, meu pai se reconstruiu, Que ele fez benção. uma transição profissional. Nós tivemos a oportunidade de fazer faculdade juntos. Olha. E Advogado também? advogado. Olha E que hoje ele benção. advoga.
E isso tudo, tudo que aconteceu nas nossas vidas foi fruto de aprendizado, de decisão e de ação. Boa. E teve uma reorganização financeira. Então, isso não acontece nas famílias mais distantes. Isso aqui está mais próximo do que você imagina. Acontece com famoso, acontece com jogador de futebol. Então, assim, meus pais reconstruíram a vida. Você sabe qual que foi, que eu chorei de emoção? O dia que meus pais, o ano passado, eles foram para Dubai. Ai, que coisa linda, que E benção. eu me lembro de quando tinha que andar de ônibus, Aham, porque estava numa situação extremamente difícil. aham. E eles fizeram essa virada e estavam lá desfrutando de coisas maravilhosas naquele lugar, que é um lugar que mostra prosperidade. Sim, 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 pô. E por que que eu Que te falo isso? Por conquista, que que eu cara. trago isso aqui? Porque as pessoas precisam ter humildade, precisam, saber na hora de dar um passo para trás para reconstruir, porque paciência, experiência, trabalho paga dividendo. Tá vendo, gente? Olha só que depoimento. Então, pô, a gente tá aqui falando de leilão, falando de alavancagem, falando disso, falando daquilo, e não é sobre, é sobre pessoas. A gente tá falando sobre reconstrução. Então, ação, não desistir, erguer a cabeça, traçar novas rotas, mudar de ambiente se necessário, que é um, né? E, cara, é isso aí, porque quando você fala isso daí, você tem, puta, me veio bem claro assim o seguinte: você tem duas opções, a dissolução ou você se fortalece, aquela base. Parece que fica até mais forte e você começa um recomeço mais sólido, entendeu? Mais amor, mais distribuição de tudo, enfim, sabe? Então, eu acho que também vai muito das escolhas das pessoas, se elas vão desistir ou não. Então, a situação, quando a gente fala do leilão de uma perca, de um imóvel, e você envolve família, vamos falar de marido e mulher, e aí, vai dissolver ou vai reconstruir? Tamo junto ou não tamo? Entendeu? Igual seus pais. Poderia muito bem ter ocorrido, graças a Deus não, entendeu? Mas a gente sabe, igual você está falando aí, com esses índices aqui, não tem como. Casamentos são desfeitos, cara, amores, tudo, mas o financeiro bateu ali, ao invés de tomarem a decisão de falar, opa, vamos, que está acontecendo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo juntos, né? Vamos mudar disso, mudar daquilo, vamos dar uma baixada, que é o ego, enfim, né, cara? A vaidade, eu acho que a Sim. vaidade humana destrói, cara. Vamos reconstruir, mas porém nós vamos reconstruir, cara. A gente errou nisso, nisso, daquilo, com uma base sólida, nós vamos pra frente, tudo. Aí quando você vê, depois de tantos anos, tô indo pra Dubai lá, o casamento já tá. Olha essa coisa linda, É entendeu? outra Não é vida. sobre isso, cara. Não é Mas o sobre, pô. mas essa pessoa que estava devendo, ela pode encontrar no próprio leilão uma oportunidade de transição de carreira e fazer negócio. Já aconteceu comigo. Se essa pessoa ela tem disposição, tem vontade de aprender, ela tem capacidade de trabalho para poder gerar renda, para poder reconstruir, fazer um plano financeiro para poder reorganizar a vida dela. O leilão pode ser uma grande oportunidade de uma virada de vida financeira para essa pessoa. Sim, com certeza. E é real. Conheço várias histórias assim. Conhece, né? Conheço várias histórias Eu assim. também Você conheço bastante, você hein? conhece? Interessante, fala mais. Ai, cara, ó, é o leilão, cara, vamos falar da parte, de transformação, entendeu? Lucro é fato. Lucro tá aí, todo mundo, você fala a palavra leilão, 40, 50, 60% de desconto, é real. Enfim, os dados comprovam isso, os depoimentos comprovam isso, então isso daí é inquestionável, na verdade, hoje, né. Agora vamos falar sobre pessoas em questão do leilão. Eu tenho conhecidos, por exemplo, cara, que tinham salários fixos de 20 e poucos mil reais, que pediram exoneração do cargo e pivotaram, foram para transição de carreira para leilão, entendeu? Eu tenho clientes eu tenho clientes hoje, olha só que vida doida.
Eu já fiz emissão na posse de imóvel arrematado, de conversar com o casal, essa vou dar um depoimento referente a esse caso. O casalzinho novo com filho, acho que tinha 6, 7 meses, eu fui lá conversar com eles, tudo, entrei no acordo, eles paguei uma alocação para eles da casa, para eles saírem do imóvel, entregaram a casa para mim, tudo. Uns meses depois, eles entraram em contato comigo, porque a quitação da dívida do financiamento saiu e eles restabeleceram o crédito. Tranquilo? Financiei uma nova casa para eles. O rapaz me procurou, porque eu acho que por isso que eu falo que o poder também de você estar num ambiente certo e com as pessoas certas. Eu acho que ele falou com um amigo sobre leilão, né, aí ele me entrou em contato comigo perguntando como é que era, eu peguei e a gente tá naquele servir no transbordo, eu expliquei para ele como é que funcionava tudo, e uns 2, 3 meses depois ele arrematou um imóvel. O Ah, que cara que eu maravilha. tirei do imóvel, há vai fazer quase um ano, entendeu, ele arrematou o primeiro imóvel dele há uns 2, 3 meses, e como ele não tinha uma profissão fixa, eu acho que ele estava trabalhando de Uber, sabe, assim, tá sobrevivendo. E, pelo que eu ando conversando com ele deve até dar uma passada aqui para a gente trocar mais umas ideias da Hype Leilões, eu acho que ele entrou no mundo dos leilões para em questão de carreira mesmo, em questão de pivotagem, de transição de carreira, enfim. Olha só aonde chega. Aí a gente vai fala da parte social, entendeu? Os imóveis que são retomados, o crédito volta para o mercado. O banco recebeu o dinheiro dele de volta, ele tem que realocar para o mercado. Alguém vai financiar, você está beneficiando mais uma pessoa que está pegando aquele crédito. Aquele imóvel foi reformado. Estava num ambiente, às vezes, tudo deteriorado, né, detonado. A gente foi lá, ergueu aquele imóvel, tudo. Então, é por isso que quando a gente está dentro de um ecossistema, a gente tem um vínculo financeiro? Tem. Porque a gente quer produzir tudo, quer prosperar também financeiramente. É por isso que esse financeiro ele sempre vem após os nossos outros valores. Então a gente não fala, a gente fala sobre pessoas, pô. A gente Não é fala sobre negócio, é sobre pessoas. sobre pessoas. Você tá entendendo? Você sente o universo, você sente a vibe. Por quê? Porque eu particularmente, falando de leilão de imóveis, cara, se eu fiz garimpagem de 10 e se eu separei aqueles 10 para arrematar, com a minha expertise, aqueles 10 vai me dar dinheiro. Não é Sim. sobre o dinheiro. Eu vou arrematar, eu vou ganhar o dinheiro. Agora eu quero saber o entorno, como é que vai ser o processo, como é que vai ser a abordagem, e as famílias que estão dentro dos imóveis, com filho, com isso, com aquilo, igual você está falando. E aí, qual que foi o problema que levou à origem do negócio? Então, cara, é sobre isso. Eu acho que quando a gente transita a gente está dentro aqui, por exemplo, a gente está dentro da Hype, que a gente está aqui sobre uma ambiência de, pô, leitura, servir, pô, dividir, ganha-ganha, então a gente sempre bate nisso. Às vezes as pessoas: "Pô, mas vocês", não, cara, é isso, é assim que funciona, entendeu? Seja interessante depois de ser interesseiro, né, se não servir, você não serve para nada. Meu irmão, é a nossa cultura, é essa. Começa assim, ó, primeiro a gente trata dos relacionamentos, trata das pessoas, e aí, por consequência, é consequência inevitável. Vem negócio, vem retorno financeiro, vem crescimento pessoal, vem crescimento profissional, Espiritual, espiritual. Tudo isso é são os dividendos. São os dividendos. Eu gosto muito de pensar que qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, na minha atividade principal hoje, não é sobre direito, não é sobre lei, é sobre gente. Eu, quando atendo uma pessoa, eu não atendo um problema, eu atendo uma história ali por trás daquela pessoa, eu lido com as emoções daquela pessoa. Então a gente tem que pensar que por trás de cada circunstância, por trás de cada situação, existe uma história ali. Existe uma pessoa que ela precisa ser, tratada, ela precisa ter atenção, ela precisa crescer, e nada acontece por acaso. Quando a gente está aqui conversando, você não tenha dúvida,
eu ganho, você ganha, quem está assistindo, de repente ouviu uma coisa aqui e vai fazer uma diferença, vai mudar a vida dela. Então, assim, foram momentos como esses aqui que eu tive mudanças de vida. E foram momentos de conversas, despretensiosas, que me despertaram para coisas que transformaram a minha vida. E isso impacta a minha família, isso impacta a vida dos meus filhos, isso impacta a vida dos meus pais, isso impacta a vida de quem eu tenho contato todos os dias. Convivência, sim, Então, sim. leilão é um universo, leilão é um universo que pra vida, é aprendizado de vida. Não é sobre negócio, é É, aprendizado de vida. é aprendizado de vida mesmo, interessante, cara. Isso daí nessa caminhada aí durante esses anos aí, olha, que aprendizado. E um aprendizado fantástico, né. Igual, todos, cara, a gente convive aqui, ó, o Tiagão que nos acompanha, Tiagão aqui que é o nosso, o que que você faz aí, Tiago? É edições, filmmaker, o que que é? Tudo? Hã? Dá pra fazer, eu faço. Aqui, Tiagão nos acompanha e o Tiagão tá acompanhando essa trajetória nossa aí, ele sabe o quanto que eu tenho uma preocupação. No início eu me preocupava muito com o conteúdo, eu queria seguir isso, seguir aquilo, entendeu? Mas aí no decorrer, cara, como é valioso esses bate-papo, essa entrega, cara. Porque assim, a comunidade que está assistindo, lógico, pô, quando a gente fala de café, vamos falar do leilão, café com leilão, tudo, pô, a pessoa, pô, mas vai falar de leilão, cara, mas com certeza, eu tenho certeza que hoje, com algumas palavras aqui que nós soltamos, né, até depoimento pessoal aqui do Cadu, eu acho que é momento de reflexão para quê? Para que você tome atitude, se mova, entendeu? Saia do comodismo, saia, cara, a gente tem que estar em constante movimento, entendeu? Em constante evolução, né? Com certeza você, mesmo que você com as suas habilidades de 20 anos, tudo, você está tendo um aprendizado, tudo. Mas é que com o tempo, com a experiência, a gente muda os aprendizados são diferentes, entendeu? Nossas prioridades são outras, né? Então, quando a gente fala, pô, você, como é que tá a sua vida? Pô, você tá conectado com Deus, cara? Como é que tá a sua parte espiritual? Entendeu? Você tá cuidando da sua família, mano? Que adianta é a mesma coisa eu profetizar aqui leilão, leilão, dinheiro, 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 entendeu? Porra, eu não tá cuidando da minha família dentro de casa. Tá entendendo? Não tem coerência. Até hoje a palavra falava sobre coerência e sobre o impacto que você causa, não sobre o que você fala. O que que as pessoas vão lembrar de você referente às palavras que você lançou para elas, se ela teve uma experiência boa ou não para sua vida, né. Então eu acho que é sobre isso também, entendeu? A gente tem que pensar sempre assim, eh, as atitudes que eu tenho hoje combinam com a vida que eu quero ter? A gente precisa ter congruência. E o que que forma os grandes homens? O que que formam as pessoas que têm muito sucesso? Seja no mundo dos leilões, seja no mundo dos negócios, seja no mundo profissional liberal, seja no mundo da própria carreira pública. Uhum. O que que constrói os grandes homens? Os desafios. O homem ele é forjado no desafio. Você só cresce quando você supera um desafio. Se você só fica no comodismo, se você só fica ali esperando a vida acontecer, você não vai sair do lugar. Você vai viver sempre naquela mesmice. Agora, quando você decide sair do lugar, quando você decide experimentar, conhecer algo novo, quando você decide que aquela experiência que poderia ter sido negativa, como a pessoa que foi tirada da casa, ela resolve transformar a vida dela, ela vencer aquele desafio para ela, aquilo ali torna aquela pessoa muito maior. Aquilo ali vai tornar um exemplo de um pai de família, vai tornar um exemplo de uma família conectada ali que ela se reconstrói. Aquilo ali vai refletir nos filhos. Você vai criar filhos fortes, filhos para o mundo e não filhos que são vítimas do mundo. Então, quando a gente tem desafio, o desafio ele vem para nos forjar, o desafio ele vem para nos tornar maiores. É simples assim. Simples assim, Ou eu vou exatamente. reclamar. Ou aí é uma decisão. É. Que a gente vive de decisões, né? Ou você decide isso, decide aquilo. Então, não acho que a forja tem que ser isso. Eu acho que desafios, experimentos, enfim. Cadu, primeiro, meu amigo, eu queria te agradecer novamente.
porque eu acho que o maior ativo que nós temos nessa vida também é o tempo, entendeu? As pessoas, muitos ainda não se ligaram nisso, porque passa, igual agora, eu acho que já temos quanto tempo aí já deu? 50 minutos, entendeu? Então, foram 50 minutos de doação, 50 minutos de tempo de qualidade. Então, um ativo, é assim, um ativo poderosíssimo se as pessoas soubessem usar, né. Mas aí é igual você acabou de falar, são decisões, o que que ela quer, sair do comodismo ou não, a gente também não consegue, a gente quer transbordar tudo, mas também a gente não consegue atingir a todos. Te agradeço novamente pelo seu tempo, obrigado, estamos junto nessa caminhada. A Hyped e a Hype Leilões está à disposição, tá, para o que for, independente de enfim, se é para negócio, se é para isso, se é para aquilo. E eu queria o seguinte, antes da gente encerrar, eu quero que você fala aqui, ó, para essa câmera aqui, para o nosso público, Perfeito. para nossa comunidade, que é a primeira comunidade de leilões de imóveis do estado do Mato Grosso do Sul e com certeza vai ser uma das maiores, ou se não a maior do Brasil, porque a gente tem isso em mente, a gente já enxerga isso, entendeu? E e é isso aí, a gente está aqui para servir e você, a casa é sua, tá? Deixa um recado pro pessoal, pode ser da parte profissional, pessoal, fica à vontade com o seu coração tiver aí de transbordo, você pode transmitir para o nosso público, para nossa comunidade. Perfeito. Primeiro quero te agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, da gente fazer esse bate-papo. Para mim, assim, eu me sinto muito bem aqui na Hyped, eu me sinto muito bem aqui nesse podcast contigo. Obrigado. Aqui é um ambiente que, de fato, é um ambiente de bons valores, da gente pensar em família. Eu percebo que todos os encontros aqui sempre tem família envolvido, e é um ambiente que tem esse pensamento ganha-ganha, todo mundo cresce, Sim, e é um lugar bacana para boas oportunidades de crescimento pessoal e oportunidade de negócio. A gente tem que sim, pensar nisso sim, aqui. Profissional cresce sim. também. E para você que está assistindo, eu tenho um desafio, né? Eu acabei de falar dos desafios que a gente tem, que é isso que forja a pessoa. Eu tenho um desafio para você. Qual é o seu incômodo? Qual é a parte que você precisa encarar hoje na tua vida? Qual é o tipo de decisão que você tem evitado tomar e que, se você tomar hoje, vai transformar sua realidade familiar, vai transformar sua realidade financeira, vai transformar as desculpas que você tem dado em oportunidades de negócio. Hoje a gente veio falar sobre leilão, e leilão é uma oportunidade tanto de você reorganizar a sua vida financeira, como uma oportunidade de você construir, talvez, algo profissional. Então, olha para você e pensa aí, que tipo de decisão você tem evitado, que tipo de situação você precisa encarar hoje para ter uma mudança real na tua vida. Boa, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio aqui do Café com Leilão e peço novamente para vocês, nos siga, compartilhe, curta, para que você também transborde, né? Todo esse acesso que você tem para as outras pessoas também, porque eu acho que quanto mais pessoas forem atingidas, elas vão ser tocadas de uma maneira ou outra, porque eu volto a dizer, porque às vezes não é questão de dinheiro, é questão de pessoas sobre pessoas, tá bom? Então, gratidão, obrigado mais uma vez. E antes de encerrarmos, o que eu vou fazer? Eu vou te entregar uma parceira nossa que Café Beltrão, ela nos acompanha sempre, a Karina. Mandar um abraço para a Karina aí também. Ela que organiza para nós nossos cafés das nossas imersões, dos nossos podcasts, tudo. E ela manda esse brinde aqui para todos os nossos convidados. Maravilha, muito obrigado mesmo. Vou apreciar muito bem, apreciar em família, É, em família. que são momentos desses daqui que fazem a diferença na nossa vida. Beleza, meu amigo. Caduzão, Obrigado. obrigado, Deus abençoe você e toda a sua família, meu amigo, Amém. tá? Até Nossa. mais.